construção daquele templo, com a estrutura daquele templo, chega a Jesus e diz: Senhor, olha que coisa maravilhosa, olha a estrutura do nosso templo, como é bonita, como é lindo. E Jesus, então, olhando para eles, faz uma advertência. Ele faz a seguinte advertência: não ficará pedra sobre pedra. Você está vendo toda essa estrutura, todas essas pedras bonitas, bem encaixadas, bem laminadas? Pois é, não ficará pedra sobre pedra. Todas elas serão derrubadas. Chegando no Monte das Oliveiras, os discípulos parecia que não tinham entendido muito bem o que Jesus estava querendo dizer sobre não ficaria pedra sobre pedras. Eles olharam para Jesus e fizeram a seguinte pergunta: Senhor, quando acontecerá isto? Quando se dará o final dos tempos? E quando se dará e como será o sinal da sua vinda? Ele olhou para os discípulos, bem nos seus olhos, e disse: cuidado, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, para que ninguém ludibrie vocês. E então ele passa a relatar para os seus discípulos o que antecederia, os fatos que antecederiam a sua vinda e o fim do mundo. E ele começou a dizer: olha, preste atenção, muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome dizendo: olha, eu sou o Cristo. E com isso eles enganarão a muitos. Mas não apenas isto, mas haverá guerras, haverá rumores de guerra, nações se levantarão contra nações, reino se levantará contra reino, haverá fome, haverá terremotos, haverá pestes. Mas ele olhando para os discípulos disse: olha, não se atemorize, tá? Porque isso é apenas o princípio de dores. O fim ainda não está acontecendo. E mais, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Vocês que são meus discípulos, vocês serão odiados, escandalizados por causa da pregação que vocês proferirão no meu nome. Jesus estava dizendo: olha, queridos discípulos, é apenas o princípio, porque a hora em que eu chegarei para o juízo final, ninguém sabe. E no versículo 36 ele deixa isso bem claro quando ele diz: naquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem, mas unicamente o meu Pai. Ok? Aí a seguinte expressão que tem o tema da nossa palavra: como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? O grande pastor Billy Graham, já na glória, certa vez escrevendo para a revista Decision, ele alertou sobre uma mensagem sobre o julgamento de Deus. E ele afirmou: olha, o julgamento de Deus vai retornar à terra. E ele então aponta para Gênesis capítulo 6, versículo 5. Quando o texto diz: o Senhor viu a perversidade do homem, que essa perversidade tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o grande pastor, o grande evangelista, conhecido mundialmente, advertiu sobre o grande julgamento. Ele disse: o grande julgamento de Deus virá, assim como vieram as enchentes nos dias de Noé. E ele disse: olha, esse fato pode acontecer amanhã. Esse fato pode acontecer daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Fato é que isto certamente acontecerá. Como nos dias de Noé.
O povo vivia despreocupado, como se nada fosse acontecer na face da terra. Eu queria que você lesse comigo um texto de Ezequiel, capítulo 14, versículo 13. O profeta, ele recebe a seguinte mensagem: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela. Ah, irmãos, eu tenho grande tremor das mãos de Deus. Eu tenho grande temor das mãos de Deus. Quando Deus pesa a sua mão, meus irmãos, terríveis coisas acontecem. Então o profeta recebe essa mensagem e diz: estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. O profeta ainda no mesmo capítulo 14, no versículo 21, como disse numa live o pastor Adriano Menezes, que eu ouvi ontem, ele diz que Deus executa, e o texto confirma isso, que Deus executa o seu juízo de 4 maneiras. Primeiro, ele executa o seu juízo através da espada, ou seja, de guerras, de destruição. Ele executa também o seu juízo através de fome, ou seja, escassez de alimento nas nações. Terceiro, feras destruidoras. E em quarto, a peste. E o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que um vírus, uma peste, que chama uma pandemia, em todo o mundo tem atingido não somente a Itália, a Espanha, a China, a Inglaterra, mas também tem atingido o nosso Brasil. Sabe, eu queria lembrar, dar uma panorâmica do que está acontecendo no mundo hoje. O nosso Senado, ele aprovou e decretou um estado de calamidade pública em nosso país. A Itália registra recorde diário de mortes. 627 mortos em apenas um dia. Agora há pouco estava vendo na internet, o número de mortos já ultrapassou o número de 4.000 pessoas. Os países estão fechando os restaurantes, os bares, estão fechando os comércios de um modo geral. E, irmãos, a morte por esse vírus no mundo inteiro já alcançou a margem de mais de 15.000 pessoas. Imagine isso, mais ou menos o município de Carapebus, onde a nossa igreja está inserida. Você já pensou o que é isso? Os shoppings recebem ordem para fecharem. Talvez muitos de vocês receberam uma ordem da sua empresa para trabalharem em casa, para evitar o contato, para evitar muitas pessoas aglomeradas num espaço muito pequeno. Irmãos, eu olho para tudo isso e eu vejo o livro de Ezequiel 14, 21. Deus julgando o mundo através de uma peste. Não apenas, irmãos, local, mas mundial, alcançando lugares longínquos. Eu não tenho nenhuma dúvida, queridos, que a expansão deste vírus pelo mundo tem uma fonte: o pecado humano, que, aliás, é pior do que o coronavírus. O pecado é uma peste que espalha pelo mundo. E com certeza este vírus foi, com certeza, fruto do pecado de uma nação, ou de um estado, ou de um município. Eu não tenho
dúvida disto. E voltando para o texto, eu percebo que havia naquela geração, na geração de Noé, como nos tempos de Noé, uma despreocupação com o dia do Senhor, com o julgamento do Senhor. As pessoas estavam despreocupadas, vivendo tranquilamente, como se nada fosse acontecer. E a primeira parte do versículo 38 diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e eles bebiam. A palavra comiam, queridos, deriva da palavra grega que significa mastigar verdura, mastigar frutos crus, como castanha, como amêndoa. Mas com o tempo, esta palavra se tornou uma expressão geral que indica o ato de comer. A despreocupação, queridos, dos parentes, dos amigos, daqueles que viviam na época de Noé, era algo notado, tremendamente. Viviam despreocupadamente, como se nada fosse acontecer. Era o que nós podemos chamar de glutões. O que é um glutão? Glutão é aquele camarada que come exageradamente. É aquele que come excessivamente, ou seja, além do que o seu organismo precisa para se manter saudável. Naquela época, aqueles homens viviam como nos dias de hoje. Comem exageradamente, pensando que a vida é só comida e só bebida. É só... Agora não, mas antes do fechamento dos bares, fechamento dos shoppings, você poderia passar e encontrar homens, mulheres sentados na beira, na porta de um bar, de um botequim, numa praça de alimentação de um shopping, comendo, bebendo e se divertindo. E você vai ver essa mesma cena depois que passar tudo isso. Querido, o que Jesus está nos alertando aqui, com o texto que nós lemos, é que aquela geração, ela tinha sido advertida. Aquela nação, ela tinha sido advertida, mas não levaram em conta que tais advertências aconteceriam. E que advertência era esta? O dilúvio virá. Como o dilúvio vai vir? Nós moramos num lugar distante de praia. Aqui nós não temos muita água, poucos rios. Enchentes aqui quase não tem. Noé, vai contar historinha para outro, Noé? Dilúvio? O Senhor vai destruir a terra com água? Jamais. Eu não creio. Certamente, irmãos, esta era a postura daqueles homens que viram Noé, seus filhos e seus servos, construindo aquele grande barco. E Deus determinou que o barco fosse grande mesmo, porque tinha que, além de acomodar a família de Noé, tinha também que acomodar um casal de cada espécie. Então tinha que ser um barco muito grande mesmo. Sabe, irmãos, eu penso que, como nos dias de Noé, também acontece nos dias de hoje. Profetas têm sido levantados, pastores, homens de Deus, profetas para este tempo, têm advertido, têm pregado do seu púlpito, na internet, totalmente despreocupados. O dia do Senhor virá. Cuidado para que quando ele vier, você não seja encontrado totalmente desapercebido, despreocupado com o que está para acontecer. Como disse Billy Graham, o dia do Senhor virá. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10, 100, 1000 anos. Deus, como nós, não está limitado a tempo. Deus não está limitado a tempo. As profecias, as palavras não provocavam neles nenhum incômodo. Esses avisos proféticos não incomodavam eles em nada.
Sabe, irmãos, eu penso que estamos vivendo uma geração, né, igual à geração de Noé, como nos dias de Noé. Eu poderia parafrasear a palavra de Deus e dizer, como nos nossos dias. Continuavam aqueles homens provando seus vinhos, provando seus licores e vivendo nos seus excessos, despreocupadamente. Despreocupadamente. As suas mentes, os seus corações estavam tão anestesiados que não conseguiam se apropriar das advertências que Noé, em nome de Deus, proferia. Deixa eu te dizer uma coisa. Em 2018, um grande tsunami atingiu as ilhas de Sumatra e de Java. Era 22 de dezembro. E este acontecimento deixou 281 mortos e 1.016 feridos. Foi um fenômeno sem dimensão. Ou seja, foi um fenômeno natural em que alcançou pessoas despreocupadas. Quantos turistas foram alcançados subitamente por ondas gigantes, aterrorizadoras, digo. Foram alcançados, destruídos, hotéis, casas, carros. Foram todos levados pela forte onda, pela onda forte que veio do mar. Ninguém esperava que esse acontecimento pudesse, naqueles dias, sobrevir sobre essas ilhas. Então, queridos, essa é a grande preocupação. Por causa disso, nós precisamos viver uma vida assim, atenta, não despreocupado, como o povo na época de Noé, quando os conhecidos, os contemporâneos de Noé. A segunda parte do versículo 38 que nós lemos diz que aqueles homens despreocupadamente se casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E aqui, irmãos, algo que me chama a atenção é o foco desse texto. O que está em foco aqui, na verdade, não é o fato de casar-se ou dar-se em casamento, coisa natural entre um homem e uma mulher. Mas o texto está nos dizendo que aqui existe uma licenciosidade sexual, ou seja, uma licença de ambos os sexos para poder desfrutar desse prazer que Deus preparou para o casamento, para o homem e para a mulher. Para que esse sexo pudesse ser desfrutado de qualquer maneira, por isso dava-se em casamento e casavam-se. Permitiam que os seus corpos fossem usados para simplesmente um prazer momentâneo. Sabe, o que me chama a atenção também é o texto paralelo de Lucas capítulo 17, versos 28 e 30. Que diz também que nos dias de Ló aconteciam as mesmas coisas. Mas, irmãos, o que me chama a atenção no texto de Lucas 17, no versículo 29, é que no dia que Deus, através dos anjos, tirou Ló de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos os homens, destruiu totalmente aquela cidade. E no verso 30 tem um grande alerta que diz: assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Como eu disse agora há pouco, nos dias de Noé, nos dias de Ló, não somente nos dias desses dois homens, mas também nos dias de hoje. E o que me entristece, queridos, eu queria que você prestasse bastante atenção. O que me entristece é o que acontece não apenas lá fora do convívio cristão, mas o que acontece dentro do convívio cristão, dentro das nossas igrejas. Lá fora a gente nem se assusta, porque há uma permissividade muito grande.
porque eles não entendem a palavra de Deus. A despreocupação deles é notória, mas eles não têm o conhecimento que nós temos. E o que me assusta, queridos, é olhar para dentro da igreja, para dentro do ambiente cristão, e sabe, destacar algumas coisas que acontecem. Ou seja, o ambiente cristão, ou seja, o ambiente da igreja hoje, são de pessoas que copiam o modo mundano de viver e querem não, estão trazendo isso para dentro da igreja, copiando exemplos do mundo que não deveriam ser copiados. Paulo disse bem claro em Romanos, no capítulo 12, não se conformem com este mundo. Não tome a forma deste mundo ou a forma deste mundo. Na verdade, o mundo, ele precisa tomar a nossa forma e não nós tomarmos a forma do mundo. Então é preciso, irmãos, que a igreja se atente com relação a isto. A moda, o modismo que é exercido fora do ambiente cristão tem sido trazido para dentro das nossas igrejas. Moda sensual, modo de vestir chamativo, que delineamento do corpo, principalmente das mulheres. E às vezes eu percorro as mídias e eu fico espantado em ver não apenas essa sensualidade, né, que é demonstrada na igreja no modo de vestir, mas também nas fotos que são postadas na mídia, né, por essas pessoas, homens, garotos, jovens, mulheres, jovens, que fazem questão de tirarem fotos sensuais para poder chamar a atenção daqueles que frequentam a sua página no WhatsApp, no Face, Instagram, seja ele qual for. Mas outra coisa também, queridos, que me deixa assustado, é que não apenas a moda, o modo de se vestir, fotos sensuais, mas também eu percebo que há uma licença, né, para que nós copiemos o mundo no que se diz respeito a bebidas alcoólicas. Cuidado com o vinho, Provérbios diz, quando ele está vermelho, atrativo, cuidado para você não ser atraído. Quantas pessoas, irmãos, pousam de santo dentro da igreja, mas dentro de casa, queridos, a coisa funciona diferente. Uma outra coisa que me assusta é o número de divórcios que acontecem dentro da igreja. Aquilo que Deus programou para o homem até que a morte os separe, já não é mais prerrogativa, já não é mais um mandamento na vida do casal. E eu chego à seguinte questão. Nos dias de hoje, está muito difícil de pastorear. Porque se o pastor chama atenção, ele é quadrado. Se o pastor fala, a pessoa faz bico. Se a pessoa confronta, alguns irmãos somem da igreja. Como é difícil pastorear nos dias de hoje. Até porque a mídia, ela tem mostrado, irmãos, um evangelho muito fácil. Ele tem mostrado um evangelho muito fácil, tem mostrado essa permissividade. Eu me assusto também com o fato de saber que muitos jovens praticando sexo dentro da igreja. Dentro da igreja, que eu falo assim, não no convívio da igreja, mas pertencendo a uma igreja e sabendo que Deus fez o sexo para ser desfrutado na sua totalidade no relacionamento de um homem e uma mulher durante ou no casamento proposto por Deus. E vivem como se nada tivesse acontecendo, como se isso fosse normal. Volto a repetir,
como nos dias de Noé. Os homens, no tempo de Noé, casavam-se, imaginavam que viveriam longos anos para que pudessem viver tudo que eles planejaram. Agiam como se fossem viver para sempre. Viviam como se fosse viver para sempre de uma forma despreocupada. Sabe, querido, a palavra de Deus ela é muito clara com relação a isto. Falando aos seus discípulos, ele proferiu uma parábola, ele disse nessa parábola, só quero falar essa frase: louco, esta noite pedirão a sua alma. O que você tem preparado? O que você tem guardado? Para quem será? Para quem será? Precisamos parar um pouco, irmãos, e pensar de que modo nós estamos vivendo diante dessa crise mundial. Poderia ser eu, poderia ser você, alguém da sua família, alguém próximo a você. É por isso que eu quero nessa noite alertar a minha igreja, aquelas pessoas que estão nos acompanhando através dessa transmissão ao vivo, para que você possa usar esse tempo que Deus está nos dando, irmãos, para podermos pensar a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar e a nossa vida com Deus. Como no tempo de Noé, o povo vivia totalmente despreocupados, como se nada fosse acontecer. Irmãos, agora no final do ano, o mundo foi assim assolado, né, através dessa hoje pandemia que nasceu lá na China. E quantos de nós despreocupadamente pensamos: você não vai chegar aqui, não vai chegar no Brasil, vai ficar por lá mesmo, vai ficar lá pelo Oriente, vai ficar lá pela China, Japão, aquele pessoal lá perto lá. Sabe, irmão, chegou até nós. Temos que tomar cuidado para não sermos pegos desprevenidos e vivendo despreocupadamente como se nada fosse acontecer. Mas nos dias de Noé, eles não estavam apenas despreocupados com o dia do Senhor, mas eles estavam também desatentos com o que estava acontecendo à sua volta. E a segunda parte do versículo 39 diz: e não perceberam até que o dilúvio veio e os levou a todos. A todos. Os que se recusaram a aceitar a mensagem, no caso o dilúvio, que estava prestes a desabar sobre eles, agora eles estavam diante do acontecimento. E teria que acontecer, irmãos. A promessa de Deus, a palavra de Deus, ela não mente. Ela acontece. Não podia ser impedido aquele dilúvio. Era inevitável. O que me chama a atenção, queridos, nesse texto é que somente quando eles perceberam que as janelas dos céus tinham sido abertas, que as águas estavam brotando da terra, é que eles despertaram para a grande realidade do que estava acontecendo à sua volta. Foi aí que perceberam o que estavam acontecendo. Foi então que eles se lembraram de todas as profecias e mensagens que eles tinham ouvido. Mas infelizmente, para eles, né, já era tarde demais. A porta da arca já estava fechada. E o texto diz bem claramente, incisivamente: veio o dilúvio e os levou a todos. E essa palavra, os levou a todos, irmãos, me leva a pensar na universalidade daquela destruição. Em oposto a essa destruição, nós temos o que Jesus fala em João 3,16, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo o que crê terá a vida eterna. Todos foram levados
a morte por causa do dilúvio. Hoje, irmãos, vivemos essa pandemia. Podemos imaginar o desespero daqueles que foram mortos pelo dilúvio. Imagine alguém próximo a você, afetado por esse vírus e morrendo ao seu lado e você não podendo fazer nada. Assim era naqueles dias. Naqueles dias se casavam, davam-se em casamento, até que Deus abriu as comportas dos céus. Abriu as comportas do abismo. As águas começaram a fluir da terra, do mar, do céu. E começou a inundar aquela terra. Diz o texto, se você acompanhar lá em Gênesis, você vai perceber que todos pereceram, menos a família de Noé. A ciência tenta explicar o dilúvio, o fato do dilúvio, como sendo uma mudança parcial do eixo da Terra. E a mudança parcial do eixo da Terra fez com que inundações violentas de grandes massas oceânicas invadissem toda a Terra. Esse desvio do centro do eixo da Terra fez levantar águas do abismo. Essas erupções de grandes vulcões, eles tentam explicar dessa forma. Todos esses acontecimentos causariam grande destruição mundialmente. No texto de Mateus capítulo 24, versículo 34, Jesus estava afirmando: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Por isso, irmãos, prestem atenção, prestem muita atenção. Todas essas coisas vão acontecer. Mas a geração de Jesus viu essas destruições. A nossa geração está vendo o que está acontecendo no mundo hoje. Então não vamos viver despreocupados, nem desatentos. Nós estamos estudando às quintas-feiras o livro do profeta Abacuque. E no capítulo 2, no versículo 20, nós lemos que o Senhor está no seu santo templo. Por isto, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele, dobre-se diante dele toda a terra. Vamos nos curvar diante dele, porque o Senhor está no seu santo templo, olhando para nós, olhando as maldades do mundo, e ele não está cego. E no momento certo, ele vai executar o seu juízo. Também nos dias de hoje, irmãos, o Senhor está falando a nós. E ele está dizendo: olha, cale-se, fique quieto, fale menos e ouça mais. Mantenha os seus ouvidos atentos para o que eu tenho para você, para o recado que eu tenho para você. Pare um pouco, volte-se para ouvir a voz de Deus. Cuidado, irmãos, cuidado, amigos, você que está nos ouvindo nesta noite. A desatenção, assim como nos tempos de Noé, traz consigo muita destruição, traz consigo morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Por isso, querida igreja, queridos irmãos, não viva uma vida despreocupada. Não fique desatentos ao que está acontecendo à sua volta. Jesus voltará. Jesus voltará. O que está acontecendo no mundo hoje, no nosso município, nos municípios vizinhos, é que até a circulação de pessoas de outros municípios estão sendo proibidas. Nós estamos sendo obrigados a permanecermos na nossa casa. Muitos comerciantes estão quebrando e vão quebrar até o fim desta pandemia. Temos que nos preparar, irmãos, para o pior sempre. Há pouco tempo atrás,
eu estava entrando no elevador aqui do prédio onde eu moro, e um rapaz entrou com 2 bolsas, isso já há mais de 15 dias, 2 bolsas, e ali ele trazia 5 quilos de arroz em cada mão. Eu falei, tá pesado, quer que eu te ajude? Ele falou, não precisa. Ele falou, é para você, para sua casa? Ele disse, não, estou comprando para minha mãe, que é idosa, porque a coisa vai pegar, a coisa vai ficar feia no Brasil. Daqui a pouco nós não vamos ter alimento. Então eu estou guardando, estou comprando esse arroz para que a minha mãe tenha o que comer. Não fiquem desatentos com o que está acontecendo à nossa volta. Algum dia você ser proibido de ir à sua igreja, ou seja, ao templo da sua igreja, congregar? Algum dia você pensou que estaria assistindo num domingo à noite, dia e horário que você deveria estar lá no templo, acompanhando comigo, louvando a Deus e cultuando a Deus comigo e com todos os seus irmãos? Algum dia você imaginou que estaria participando de um culto online, através de uma ferramenta Facebook? Ainda bem que tem o Facebook, né? É para isso que serve as mídias. É para isso que serve as mídias. As portas do templo podem estar fechadas, mas a igreja continua viva como nunca, proclamando a palavra de Deus. E aqui nós estamos, queridos, nesta noite, trazendo essa palavra a você. Nos tempos de Noé, havia uma total despreocupação. No tempo de Noé, havia uma total desatenção para os fatos que estavam acontecendo. Que isso não aconteça conosco. Mas existe uma outra coisa que acontecia também no tempo de Noé. Aquele povo estavam ignorantes, eles eram ignorantes quanto ao dia do Senhor, quanto às profecias do Senhor. Noé pregava, Noé alertava, Noé falava que a terra seria destruída e o povo, os seus vizinhos, simplesmente menosprezavam, simplesmente deixavam de lado aqueles avisos. Olha o que diz o final do texto que nós lemos, no versículo 39. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A parousia, ou parúzia, como queiram, que é a segunda vinda de Cristo, o segundo advento de Cristo, quando ele virá novamente a esta terra, presencialmente, essa segunda vinda de Cristo virá, queridos, acompanhados de uma grande destruição. De uma grande destruição. No texto que nós lemos em Mateus, capítulo 24, o verso 21 diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E continuando o verso 20 diz: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. E faz uma advertência às grávidas, aquelas que estavam para dar à luz. Mas ai das grávidas, ai daquelas que amamentam naquele dia, ou amamentarem naqueles dias. Os que estão na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa de casa. E diz o versículo 22, se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E sabe o que mais que esse texto fala? Que quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda, não seja ignorante. E o versículo 29 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, há uma descrição da volta de Jesus. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu,
e as potências dos céus serão abaladas. Irmãos, não sejamos ignorantes quanto ao dia do Senhor. Assim como no dia de Noé, havia uma profecia, uma mensagem de que Deus destruiria a terra. Haverá um dia que o Senhor exercerá o juízo final. E como na arca, quando as portas se fecharem, aí, meus queridos irmãos e amigos, não terá mais jeito. A segunda vinda de Cristo apanhará muitos na mais total ignorância. Os que descansarem em Deus, preste atenção no que eu vou dizer agora, os que confiarem em Deus, como Noé confiou, anteciparão os acontecimentos, ou seja, vão estar à frente, porque não eram ignorantes, já conheciam todos esses fatos. Então, os que confiam no Senhor, como Moisés confiou, vão antecipar os acontecimentos e vão escapar das suas consequências. Mas os incrédulos, os ignorantes, no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus e os acontecimentos dos últimos dias, que nós podemos chamar de incrédulos, eles não anteciparão, eles não terão essa atitude de antecipação e não se prepararão para aquele dia. E por causa dia, como nos dias de Noé, perecerão. Jesus Cristo, com relação ainda ao reino de Deus, ele conta uma parábola. Ele conta a parábola de 10 virgens. Ele diz que as 10 virgens, elas estavam se preparando para as bodas, para o casamento. E elas levavam consigo as suas lâmpadas. Mas as lâmpadas, elas precisavam ser acesas com o azeite, com o combustível. Mas o noivo estava demorando. E as prudentes, ou seja, aquelas que anteciparam os fatos, levaram consigo azeite e combustível de sobra, para poder manter as suas lâmpadas acesas. Mas a parábola que Jesus conta diz que 5 delas eram imprudentes. E elas confiaram que a quantidade que elas tinham de combustível para a sua lâmpada, lamparina, ela seria suficiente para manter a luz acesa até que o noivo chegasse. Lê do engano. Quando o noivo se aproximou para as bodas, quando o noivo se aproximou para o casamento, elas entraram em desesperos porque o seu azeite havia acabado. Não se preveniram, mas as outras 5 prevenidas, elas tinham azeite suficiente para manter as suas lâmpadas acesas e entrarem com o noivo para as bodas. Assim será, meu irmão. Assim vai acontecer. Que você mantenha a sua lâmpada acesa, que você mantenha o combustível aceso, suficiente para manter a sua lâmpada acesa. Não seja como as nécias, as loucas, chamadas na parábola de Jesus, que não compraram azeite suficiente e então não entraram para as bodas. Isso, queridos, exemplifica a chegada do reino de Deus aqui na terra. Que quando Jesus voltar, nós não sejamos pegos desprevenidos. Ou seja, era uma geração que não tinha tempo para Deus. Era uma geração que não tinha tempo para cultos ou cultuar a Deus em seus santuários. Era uma geração que não tinha tempo para suas orações. Era uma geração que não tinha tempo para suas meditações. Era uma geração que não tinha tempo para uma busca espiritual mais elevada e completa. Será que nos nossos dias é diferente? Somos diferentes da geração de Noé? Somos diferentes da geração de Ló? Somos diferentes daquela geração de Nínive? Não, irmãos, não somos. Somos iguais. Somos iguais.
Assim como na geração de Noé, homens que se voltavam apenas para as coisas que lhe trariam prazer, para coisas que lhe traziam satisfações. Não é assim conosco? Se me traz prazer, show, bom. Mas se não me traz prazer, tô fora. Isso nós chamamos de hedonismo. Eu só faço aquilo que me dá prazer. Se ir à igreja não me dá prazer, eu não vou. Se ouvir uma mensagem do pastor não me dá prazer, eu não vou. Se cantar a Deus não me dá prazer, eu não canto. E quantas pessoas não estão buscando a Deus, não estão louvando a Deus, não estão cultuando a Deus, preferem ficar em casa, não nesses tempos que somos obrigados, mas muitas vezes preferem ficar em casa do que viver uma comunhão com seu irmão no templo adorando a Deus. Queridos, eu penso que aqueles homens, eles viviam como se eles estivessem navegando num rio tranquilo, num rio sem corredeiras, dentro de uma embarcação luxuosa, onde tudo poderia acontecer a seu tempo, boa comida, boa cama, boa diversão. Jamais eu penso que aqueles homens, também como muitos de nós, como nós, jamais pensaríamos que nesse trajeto, nesse barco do qual nós estamos dentro, poderiam ter rochas, pedras dentro daquele rio, cataratas ou abismos. Tenho certeza também que na cabeça daqueles homens, como nas nossas cabeças também, não viria nenhum pensamento tipo, olha, a viagem, um fim súbito e doloroso. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma viagem ao exterior, eu tive também o privilégio de fazer uma viagem no navio, fazer um cruzeiro no navio. Sabe, irmãos, nós atravessamos alguns momentos na viagem no mar em que o barco ele tinha que navegar adernado. Às vezes a cama que nós estávamos dormindo ficava inclinada. O chuveiro que nós tínhamos que tomar banho, a água ela inclinava de acordo com o ângulo que o barco, que o navio ia navegando. Ventos que estavam assolando aquele barco, aquele navio. Irmãos, assim como em viagens como essa, eu jamais pensei em ia navegar no navio inclinado. Isso deu muito medo. Eu imagino também que na vida, muitas vezes o nosso barco inclina. Isso traz medo, às vezes pavor. Uma vez Jesus Cristo, atravessando, os discípulos atravessando o mar da Galileia, uma forte tempestade alcançou aquele barco. E os discípulos disseram, mestre, as ondas estão entrando dentro do barco, estamos prestes a tombar, estamos prestes a naufragar. Jesus deu ordem e o mar acalmou e a tempestade cessou. E os discípulos exclamaram, quem é este que o vento e o mar obedecem? É Jesus Cristo, é o meu Jesus, é o meu Deus, é o meu Senhor e é o meu Salvador. Queridos, neste tempo nós precisamos viver como nos ensina o salmista no Salmo 91. Vamos ler juntos. Ao final dessa leitura, nós vamos estar concluindo a nossa palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Ele nos livrará da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas. Ele nos cobrirá com as suas asas. Debaixo dessas asas eu estarei seguro,
porque a sua verdade será o meu escudo e o broquel. Medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste, nem do coronavírus que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua morada. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles, os anjos de Deus, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teus pés em nenhuma pedra. Você pisará o leão, você pisará a cobra, com o calcanhar, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou e nos amou, também eu livrarei, poloei em alto descanso, em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o tirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que assim sejam, irmãos, comigo, que assim sejam com cada um de nós que estamos aqui ao vivo, juntos cultuando a Deus. Não viva como nos dias de Noé. Não viva como nos dias de Noé, despreocupado, desatentos e ignorantes quanto ao que Deus vai fazer e ao que Deus está fazendo agora. Quero te pedir que você curve os teus olhos, que você possa, juntamente comigo, orar a Deus. Vamos entrar diante do trono da graça do Senhor e colocar as nossas vidas, as nossas famílias diante do Senhor. Que nós não possamos viver como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, como nos dias de Nínive. Vamos orar? Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, da sua família. Coloque o seu marido nas mãos de Deus, a sua esposa, seus filhos, seus pais, nas mãos de Deus. Se você está em família, se abracem agora. Se quiserem, se ajoelhem. Mas se quiser continuar sentado, em pé, não importa a postura. Mas se juntem agora aí, em família, e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse dia. Somos gratos a Deus, ao Senhor, porque embora sendo proibido de ir ao templo do Senhor, nós podemos, ó Deus, aqui de nossa casa, cultuar a Deus com os nossos irmãos que estão online. Que o Senhor os alcance, que o Senhor também alcance a minha família, que o Senhor, ó Deus, esteja presente em cada coração. Ó Deus, que nós possamos viver uma vida, Senhor, atenta, não despreocupados, mas que nós possamos preocupar-nos, ó Deus, com este dia, porque o dia que o Senhor vier, eu não seja, ó Deus, encontrado despreparado, ignorante, ó Pai, e totalmente, ó Deus, à mercê daquilo que tem acontecido neste mundo. Mas, ó Deus, seja a minha rocha, a minha fortaleza, o meu Deus, o meu sustentador. Que nesse tempo de crise eu possa, ó Deus, adorar ao Senhor, aproveitar, ó Deus, refazer os meus compromissos com o Senhor, reafirmá-los, ó Deus, diante de Ti. Senhor, também eu sei que nesse momento há muitas famílias necessitando que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-los. Nesse momento, ó Deus, eu sei que tem muitas famílias que precisam, ó Deus, da Tua paz, do Teu perdão.
Eu sei que há muitas famílias, ó Deus, que estão necessitando, ó Deus, de Ti. Há muitos enfermos, ó Pai, também carentes do Senhor. Ó Deus, use de misericórdia, cure uma nação ferida. Ó Deus, aqueles que estão contaminados com esse vírus, ó Deus, que o Senhor os alcance também. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer cura sobre as suas vidas. E acima de tudo, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Aqueles pecados, ó Deus, que deliberadamente ou involuntariamente nós temos cometido contra o Senhor. Ó Deus, que o Senhor do céu ouça a nossa oração e nos perdoe e nos dê a Tua paz. Assim oramos no nome doce e precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe e que possamos nos encontrar novamente na próxima quinta-feira, às 19h30. Como nós estamos em culto, como se nós estivéssemos no nosso templo, vamos cantar o amém? Então você pode cantar amém juntamente comigo, né? Teclando aí amém, 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 né? Amém, amém, amém. Mais uma vez. Amém, amém, amém. Tenham uma boa noite na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Deus abençoe a todos. Até a próxima.